Pô, Jair, é um negócio que eu até tava preparando um negócio pra falar desse assunto do Covid, que era o seguinte, eu queria fazer um quadro aqui pra falar de fake news. E eu justamente ia te perguntar sobre esse lance do Covid, porque muita gente fala que é uma mentira, que não houve sobrecarga do serviço funerário, que não tava morrendo gente, que tava os níveis normais, que era tudo mentira. Pô, você que é um cara que tava lá e viu isso no seu dia a dia, queria que você falasse sobre isso. Cara, eu acho isso incrível, né? Porque é assim, eu já vi várias pessoas falando, né? Principalmente, às vezes, é isso que é o problema. São umas pessoas que têm até uma influência forte na internet. Tem. Eles vêm e põem essa opinião. E aí eu falo, baseado em quê? É um artigo que você lê, um vídeo que você viu no YouTube? Sem politicagem, sem, sabe? Porque hoje a política do Brasil é dois polos, né, cara? Nem pra um, nem pra outro, cara. Eu vou te falar o que eu vi. O que eu vi. O seu dia a dia. O meu dia a dia, cara, o que eu vi. Eu sou da remoção noturna. Teve uma noite, a gente trabalha em 2 equipes à noite. Nós recolhemos 18 casos de Covid, só nós. Só nós, fora os caras do dia. A gente chegou uma hora, cara, que os hospitais ligavam pra gente porque eles não tinham onde pôr corpo. Eu não tô falando uma coisa que me contaram, eu vi, cara, eu vi. Eu não ganhei dinheiro de nenhum partido pra mim. Eu gostaria de ter ganhado algum dinheiro, eu até mentia se eles quiserem. Mas, cara, eu tô falando o que eu vi, foi o nosso dia a dia. O hospital desesperado porque o necrotério não comportava mais, cara. Era ensacado, pra quem não sabe, né? Era protocolo, né, protocolo de saúde, colocar o corpo em 2 sacos plásticos, né? 2 sacos mortuários, né? Enrolar ele num lençol e colocar em 2 sacos plásticos. Cara, a gente chegava nos hospitais, tinha corpo no chão, 2 corpos na mesma maca, eles não tinham aonde pôr. Não foi um hospital só, não. Teve hospital que teve que abrir mais de um necrotério. Teve hospital que teve que pôr um container. Container refrigerado só pra... Era muito, cara, era muito corpo. No começo, para as pessoas entenderem, era assim, era só o pessoal do dia que recolhia Covid, porque o Covid era sepultamento direto. Então o pessoal ficava lá na base. Preparação do corpo, né? Morria, os caras iam com o nosso carro funerário, pegava, já levava direto pro cemitério, não parava nem sala de velório, já ia direto, os sepultadores já estavam esperando. Com o tempo, cara, começou a aumentar. Nós da noite tivemos que começar a fazer também. Porque não tinha sepultamento à noite. Nós pegamos o principal cemitério lá, que inclusive a nossa base é dentro desse cemitério, né? O cemitério do Curuçá. Pegamos a maior sala que a gente tinha, metemos um ar-condicionadão, esses de metrô mesmo, né? E à noite puxa, porque daí de dia os caras só iam sepultando, porque não tinha sepultamento 24 horas. E aí eu falo, como foi mentira, cara? Que mentira bem contada que foi essa? Pois é. É muita... Pô, a mentira toda mentira, ela já corre o risco de ir por água abaixo se eu contar a verdade para você, se você souber da verdade. A mentira só vai durar se eu souber, né? Eu contar a mentira e eu sustentar ela. Se eu contar para você, falou, Rafael, ó, eu vou falar isso, mas a verdade já corre 50% de risco de você chegar pro seu melhor amigo. Então, aquela história lá não é isso. Cara, como que eles combinaram tão bem? Não tem coerência, cara. Ô, Jair, eu imagino assim, porque a gente tá em São Paulo, pô, você tá em Santo André, que é a metrópole de São Paulo, aqui é quase capital também. E, cara, imagina outros lugares que é super populoso, em outros cantos do Brasil aí, mas que não tem essa estrutura. Exatamente. Como é que foi cara, isso aí, foi muita gente, morreu muita gente, cara. Foi uma coisa absurda. Eu sempre falo pra todo mundo. 700 mil pessoas, né, velho? Meu, cenário de guerra. O que eu falo é que é o seguinte, esses números, no que eu vi, no que eu vivenciei, pode ser tanto pra mais quanto pra menos, cara. Na verdade, eles não têm. E eu converso com qualquer especialista que se eu pôr em questão, ele vai abaixo. Porque morreu muita gente que não é do Covid por falta de estrutura, né? Entrou muita gente na conta do Covid e teve muita gente que morreu de Covid que não foi colocado. Eu vou te explicar o porquê. Tem um procedimento quando a pessoa morre em casa, a gente vai recolher, a gente tem que levar para o IML, tá? 99% dos casos a gente leva para o IML para fazer o serviço de verificação de óbito. Não interessa se a pessoa tem histórico que ela estava doente, tinha algum tipo de doença. Você pode estar com um câncer terminal e sua filha falou, vou adiantar ao lado do meu pai e vou matar ele. Não pode, então tem que ir para o IML para verificar. É mais sobre isso, entendeu?
salve os casos que tem algum médico da família que acompanha mesmo e ele vai... Quando a pessoa morre na residência, tem que ser 2 médicos para assinar o óbito. Ó, morreu disso. O outro vai falar, ó, morreu disso mesmo. Então tem 2 médicos atestando. Na época do Covid, como o negócio estava frenético, o que aconteceu em Santo André, não sei em outras cidades, tá? Vamos deixar isso bem claro, senão me aparece um cara lá do Acre falando que é mentira, né? E é uma viatura do SAMU, porque eles acionam, quando tem um falecimento, eles acionam primeiro a Polícia Militar, depois o SAMU para ir constatar. Realmente faleceu. Ia uma viatura do SAMU e já ia um carro junto, lá em Santo André, um carro separado com um médico. Para o médico atestar na residência, para não levar pro IML. Porque o IML não estava aceitando mais SVO durante o Covid, cara. Só aceitava morte violenta. Porque os caras não sabiam se era Covid ou não. Eles não queriam, então... Não vai arriscar, põe Covid. Exatamente. Então, quer dizer, muita coisa o médico atestou como Covid. Então, muita gente foi enterrada como Covid. E teve um outro lado aí também, que de repente eu posso até arrumar um probleminha aí, mas eu não estou nem aí. O que aconteceu, cara? Tinha umas funerárias, isso depois de um tempo, as funerárias particulares nos hospitais, elas forçavam a não colocar que tinha sido de Covid. Porque se coloca Covid, não tinha velório. Era sepultado direto. Aí colocava que não tinha Covid. Aí você coloca no atestado de óbito todos os sintomas do Covid, né? Porque a pessoa não morre de... É que nem AIDS, ninguém morre de AIDS. O Covid você morria de pneumonia, insuficiência respiratória. Insuficiência respiratória. Então começou a sair muito atestado de óbito desse jeito. Pra quê? Pra poder ter velório. E aí, como é que você me dá o número certo de quem morreu de Covid e de quem não morreu? Não tem. E fora que, Jairo, quantas pessoas, o cara não tava com um problema lá de apendicite e não tinha uma vaga pra ele fazer a cirurgia porque tava ocupado todo o UTI com Covid. Exatamente, porque os hospitais explodiram, né, cara? Quantos não morreram nessa aí? Pra mim, entra na conta do Covid. Ó, pra você ter uma ideia, teve um hospital, o Hospital Municipal lá de Santo André, acho que ele fez 6 andares, cara, só de UTI de Covid. Fora os hospitais de campanha, né, cara? Que você no hospital de campanha, parece que esses filmes de vírus, né? De exterminação, pá, que os caras, né? Montam aqueles acampamentos gigantes do exército, com aquele monte de cama. Santo André tinha 2 hospitais de campanha desse. Caramba, que loucura. Então, foi uma loucura passar por isso. Foi uma loucura. Parecia filme mesmo. Foi uma loucura. Eu lembro que eu não acreditava quando eu fiquei 2 semanas sem sair na rua. Cara, isso foi muito... Você já assistiu aquele filme A Lenda, né? Já. Eu dou muito exemplo de filme, porque eu gosto muito de filme. Eu também acho. Cara, no primeiro, né? Ó, não pode mais sair ninguém. Em março ali. Ninguém mais sai. Todo mundo obedeceu. Acho que os primeiros 2 meses, todo mundo obedeceu, cara. A gente passava... Eu trampava à noite, trabalho à noite ainda, né, cara? Cara, só dava só sábado, 7 horas da noite, Santo André começa a ferver, cara. Só o nosso carro. Aí passava uma viatura da PM, mandava opa, e aí? Passava uma viatura da Guarda Municipal, passava um SAMU. Ninguém, parecia aquele filme A Lenda. Ninguém, mas era exatamente ninguém, cara. Os bares tudo fechado, tudo. Mas, então, aí tem uma outra particularidade, cara, que eu não tive, acho que, a oportunidade de falar nos outros podcasts. Você... em primeira mão, né? Aí o que acontecia? Beleza. Era assim, não tinha. Era cidade fantasma. Santo André virou cidade fantasma, cara, né? Aí quando a gente ia pra quebrada, pras comunidades, cara, parecia que nada tava acontecendo, velho. Fervendo, né? Fervendo. Manja, as comunidades que tem aquelas birosquinhas, pá, mesinha na rua, o som comendo. Cara, vida normal nas comunidades. E a gente comentava muito entre nós, falando, cara, será que o Covid, tipo, o cara, ele é seletista, velho? Só tá matando rico? Não, a comunidade normal, cara, te juro, normal. Não abraçou a ideia, normal. Sabe, eu lembro disso. Porque minha sogra mora em Santo André. Bem ali do lado da Sapopemba ali. Sim. E, cara, pertinho da casa dela ali tem uma comunidade. E era assim, tipo assim, onde ela mora, vazio. Você andava 300 metros. Vida normal. Vida normal, velho. Churrasqueira na calçada. E aí, então, por isso que é muito complicado, né, me falar do Covid. Cara, e a gente não pegava ninguém nesses bairros de Covid.
Eu falava, cara, pobre não morre de Covid? É a fé, cara. Isso é a fé. Não sei o que aconteceu. Não, depois deu uma lastrada, né, cara? Mas eu lembro que, assim, daí veio, né, demorou também pra gente entender o que estava acontecendo. Quando conseguiram um protocolo para o nosso pessoal começar a trabalhar, nós trabalhávamos, parecia realmente esses filmes de vírus, com aqueles macacãozão branco, né, meu? Eu tenho até umas fotos no meu Instagram com máscara e tal. Na época eu tirei a barba, os caras me zoam pra caramba. Eu cheguei no trampo, meia hora todo mundo rindo, né? Aí, porque pra usar máscara você não pode ter barba. Enfim, aí eu lembro que a gente foi fazer um trampo numa comunidade, lá na cidade de São Jorge, bem afastado lá de Santo André. Eu e meu parceiro, tá? Tem que ir paramentado. Pra você ver o cúmulo da coisa, porque a televisão só falava disso. Covid, Covid, Covid no mundo, né? O mundo só falava disso. Cara, nós entramos na comunidade, as crianças correndo do lado da viatura da funerária. É o Covid, é o Covid. Porque a gente foi fazer uma residência e você tinha que proteger, você não sabia o que tinha lá. Mano, o pessoal da comunidade não tava nem... Eles viam na televisão. Aí eles viram a gente descendo, tipo, parecendo uma astronauta, cara. A galera com o celular filmando. Não, você fala... Eu falava pros caras, cara, que mundo é esse, né, meu? Falou um negócio... Aquela parada também que eu acho bem social, porque a galera não tava muito preocupada com os caras das comunidades, né, cara? Não. A propaganda de prevenção de Covid demorou pra poder chegar até nesse pessoal, né, demorou. Demorou de conscientizar, de usar máscara e tudo. Sim. Pô, e fora que a gente tinha um presidente que aconselhava fazer o contrário, né? Cara, o começo foi tão conturbado que lá nós fazemos remoção de rua também, né? Acidente, homicídio, qualquer coisa. E sempre tem viatura da PM que fica preservando o corpo. Cansei de dar luva pros caras, mano. Pô, os caras não ofereciam nem pros... A PM demorou pra PM. Se um dia você entrevistar um PM aí, ou alguém tiver assistindo for PM, sabe o que eu tô falando. Demorou pra chegar pra PM. Eu posso falar que eu não sou PM, não vou ser... Os caras vão vir pra cima de mim, né? Mas pros caras... Depois eles chegaram com aquelas máscaras pretas, escrito Polícia Militar, mas demorou pra chegar pros caras. Então a gente ia fazer ocorrência, a gente conhece... Santo André é uma cidade pequena, né, mano? A gente acaba conhecendo todo mundo que trabalha à noite. Aí chegava lá pros polícias e falava, vocês têm luva? Pô, toma aí umas luvas, toma umas máscaras. Os caras, valeu, obrigado, tal. Demorou pra chegar pra eles. O começo foi bem conturbado esse negócio de Covid, cara. Eu acho que o pessoal mais, assim, das comunidades, né? O pessoal mais carente, eles sofreram com o Covid, foi uma outra forma, cara, que pegou muito eles. O que aconteceu? A gente acabou, teve uma situação lá que tava eu e minha parceira, vi uma criança chorando lá e fomos ver, a criança estava chorando de fome, enfim. Resumindo, a gente lá numa ação entre amigos, começamos a levar umas cesta básica para essa comunidade, né, cara? Chegamos assim, só de boca a boca, só de amigos, só de conversa. No último mês que nós ajudamos, a gente estava distribuindo 60 cestas básicas lá na comunidade, né? Dava preferência para família que tinha criança, tudo tal. E os caras vinham, a gente começamos a conversar muito com o pessoal lá, né? O que acontecia? A maioria do pessoal que mora em comunidade trabalha mão de obra, terceirizado. O cara trabalha de pintor, outro de pedreiro. Geralmente a mulher trabalha de diarista. Não tô falando que é todo mundo, senão daqui a pouco aparece um hater aí falando que os caras... porque na favela também tem advogado. Não tô falando isso. Tô falando a grande maioria. A grande maioria trabalha de autônomo mesmo, sabe? Jardineiro, segurança. A própria coleta de sucata quebrou também nessa época. Aí o que acontece? Os empresários, né? Quem tem a grana, começou a parar de contratar esse pessoal. Né? O cara que ia pintar a casa dele já não vou segurar o dinheiro, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Eu vou reformar a minha cozinha, já fala pro pedreiro, vamos dar um tempo, né? Já dispensa o jardineiro, começou a apertar a grana para todo mundo, o cara dispensa um jardineiro, dispensa o limpador de piscina, dispensa diarista, até mesmo que eu lembro que eu vi umas paradas que rolava até um preconceito, que eles tinham medo que as diaristas trouxessem o vírus para casa, porque sabia que morava, né, em bairros da periferia, tal. Esse pessoal começou a ficar desempregado, cara. E aí, como faz? Né? Os caras falavam, um cara veio falar para mim, cara, eu sou pintor, a minha mulher é diarista, tá nós dois desempregados, eu com 4 filhos. Eu acho que o Covid pegou mais no pessoal da periferia, mais nisso mesmo, do que no próprio Covid em si, cara. Não, também acho, faz total sentido. Porque, querendo ou não, pô, até hoje tem lugar que não abriu de novo. Quebrou, né? Foi. E brasileiro, né? Eu não sei, eu nunca fui lá pra fora. Umas coisas mudou mesmo, tipo, restaurante
a maioria agora, tipo, pega mais no delivery do que foi presencial. o Covid foi um divisor de águas e parece que as pessoas esqueceram, né? O Facebook tem aquela parada lá de ficar lembrando a gente, né? De 3 anos, de 4. De vez em quando vem umas postagens que eu fazia na época, aí eu até reposto. Falo, cara, mas parece que todo mundo esqueceu o que aconteceu, né, cara? Porque foi. E a sociedade mudou, né, cara? Você vê que o serviço de delivery aumentou muito. Acostumaram, né? Acostumou, né? A gente não tinha quase, né, essa pegada de pedir comida, né? Pedir tudo. E hoje em dia não é só comida, né? Tudo, né, cara? Tudo, É qualquer tudo. coisa. É tudo. Tudo que você quiser. Tem aplicativo pra tudo, né? Uber cresceu muito, né, meu? Os aplicativos de carro. E de tudo, de tudo. Foi foi um divisor de águas pra nossa sociedade. Só que a galera esquece rapidinho do que a gente passou, né? Todo mundo achou que todo mundo ia se amar mais, né? Foi o contrário, cara. Cada vez parece que a galera Mais distante, se odeia mais, cara. Sei lá, né, cara?